Muito bem, o negócio com as ditaduras é que muitas vezes elas não tomam um tom tão institucional. A coisa pode passar a parecer mais com nepotismo, corporativismo. Um negócio toma lá da cá e tudo cosa nostra, aonde a coisa fica mais para famílias dinásticas do que para algum tipo de regime institucional. Com Cuba a coisa não parece ser diferente. A imagem que vocês veem do meu lado é de uma reportagem da Axios de hoje que dizem 3 fontes com exclusividade para esse portal americano. Está aí, então, Marco Rubio negociando com o neto de Raul Castro. Raul é o irmão de Fidel Castro, claro que se tornou a figura emblemática da Revolução Cubana. O irmão também foi ditador de Cuba por algum período, depois, por volta de 2016, deu as rédeas da Revolução para Miguel Díaz-Canel, que está no poder até agora. Raul assumiu de Fidel e depois ficou aí no cargo, acabou não ficando até a morte. Ele se aposentou e hoje está com 94 anos. As conversas seriam com o neto dele, que é uma pessoa com grande influência nos conglomerados que administram tanto questão de negócios quanto questão militar. Vale a pena a gente desdobrar parte da reportagem para entender do que se trata, então a gente pode colocar em tela cheia e eu leio com vocês. O secretário de Estado Marco Rubio tem mantido conversações secretas com o neto e tutor do envelhecido ditador de fato de Cuba, Raul Castro, enquanto os Estados Unidos exercem uma pressão sem precedentes sobre o regime de Havana, segundo 3 fontes ouvidas pela Axios. Não há diálogo de alto nível entre o governo dos Estados Unidos e Cuba. Isso é a posição do regime. Não há sequer diálogo a nível intermediário. Tem havido trocas de mensagens, isso é o que diz o comunicado em resposta do governo cubano. Isso aí não está na ordem que está na reportagem, são trechos que eu trouxe para a gente ter essa ilustração. O que existe são as conversas habituais que têm ocorrido ao longo de um longo período de tempo, ou mesmo menos do que isso. Até um ano mantínhamos diálogos regulares a nível de altos funcionários com o Departamento de Estado. Hoje isso já não existe. Muito bem, então aí 3 trechos da reportagem. Então aquilo que é o cerne, o núcleo disso, conforme se fala sobre as conversas secretas de Rubio com a família Castro e a negação do regime cubano. Aí a gente fica em dúvida sobre o que está realmente acontecendo, mas eu acredito que há alguns indícios para supor, conforme a gente progride nisso, de que os diálogos estão acontecendo. Porque se Cuba nega haver diálogo de alto nível, por que Trump diria o seguinte, que estamos conversando com Cuba? Veja o presidente americano na segunda-feira a bordo do Air Force One. You're warning Cuba to make a deal. What does that deal look like? What do you want them to do? Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. We'll see how it all turns out, but Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo, there's no oil, there's no money, there's no anything. Bom, se o regime diz que não está falando com ninguém e Trump fala que o Marco Rubio está conversando com Cuba, fica essa percepção de que pode haver mérito na reportagem. Afinal de contas, o que se diz ali é que o de fato ditador ditando as coisas por trás dos panos seria ainda a família Castro e seria um aparatic, o Miguel Díaz-Canel, que está à frente nominalmente do regime, um membro do aparato político partidário. Enquanto isso, endereçando outro dos pontos da fala de Trump, quando se fala sem combustível e que as coisas estão miseráveis, há mérito nisso. Cuba, de fato, enfrenta talvez uma das suas piores crises em tempos recentes. Isso é dizer algo, conforme o regime comunista tradicionalmente enfrenta problemas de miséria e autoritarismo, como a maioria dos regimes comunistas autoritários, e agora a coisa se agrava, então, a um ponto talvez sem precedentes na história moderna do regime. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. No fim de janeiro, a gente mostrou que Cuba caminhava para um colapso econômico, com risco de desabastecimento de combustível iminente. A gente citou que a consultoria Kepler dizia que o país tinha petróleo para apenas 15 a 20 dias. Agora o prazo chegou e, de fato, a situação é uma na qual os aviões não podem parar para abastecer porque não tem combustível para eles. O impacto da crise energética já fica no dia a dia da população. A gente está falando de apagões de até 20 horas. 4 blackouts nacionais aconteceram em 6 meses. E isso foi antes da torneira do petróleo fechar. Lembrando que, durante a campanha de pressão, Trump, afinal de contas, proibiu o regime venezuelano, o grande fornecedor de petróleo para a ilha, de fazer com que
essencialmente o petróleo chegasse por ali. Na sequência, tem queda acentuada no turismo, interrupções no transporte público, dificuldades no funcionamento de serviços básicos. E enquanto se fala muito sobre o embargo, tem de fato, através de organizações humanitárias católicas, o projeto Caritas, havido doações dos Estados Unidos e também auxílio humanitário vindo do México. Mas o aperto econômico não se resolve. Quase 8 bilhões de dólares saíram da economia cubana devido às sanções de Washington entre 2024 e 2025. E uma apuração da ABC News fala que, entre janeiro e novembro de 25, o número de turistas caiu cerca de 50% em relação a 2018. Se isso era no ano passado, agora a coisa parece bem mais complicada. Mas, afinal de contas, é uma coisa que até se relaciona com o que a gente discute a respeito de Venezuela, Irã e por aí vai. O presidente americano Donald Trump havia compartilhado uma publicação onde um internauta dizia: dá para imaginar se o Trump conseguir resolver a questão do Irã, da Venezuela e de Cuba nesse início do ano? Bom, se o presidente compartilhou, é o que parece estar sendo posto em prática, e não fica só em compartilhamento da internet não. O Wall Street Journal havia noticiado que o objetivo americano era remover o regime que está em Cuba até o final do ano. Enquanto muito disso está em especulação, o que é muito real é o sofrimento ali no solo. E afinal de contas, isso implicaria demais a política latino-americana como um todo. Tida como uma espécie de meca revolucionária da esquerda latino-americana, Cuba, por décadas, esteve envolvida não somente no massacre da própria população, conforme se estima até 100 mil mortos por causa do regime, o que mais matou na história da América Latina, mas, como se diz em confissões que são bem documentadas e amplas, por exemplo, a denúncia do Major Florentino Aspillaga, o livro Red Cocaine, do autor Joseph Douglas, e por aí vai, o que se fala é de uma rede de apoio ao narcoterrorismo que passa por tráfico de drogas na Venezuela, tráfico de drogas na Nicarágua, apoio logístico e material às Farc na Colômbia, ao ELN na Colômbia e, basicamente, apoio em treinamento, logística, dinheiro e narcotráfico para guerrilhas por todo o continente. Uma coisa que se parece distante tem repercussões presentes, afinal de contas, o ELN ainda é uma organização terrorista e ainda está ativo. Então, um fim nisso seria também uma questão que tocaria num ponto nevrálgico que define parte da política latino-americana há décadas. Mas, como se pareceria na prática para encerrar o segmento, é uma coisa que não está tão clara. Na Venezuela se tirou Maduro e se manteve o regime por ali. Em Cuba uma coisa assim seria possível? Existe ressentimento tremendo e o próprio Marco Rubio é ele mesmo, um filho de sobreviventes de uma comunidade brutalizada pelo regime comunista cubano. A gente aguarda para ver se uma coisa assim é possível. Mas enquanto surge o burburinho de uma negociação e os Estados Unidos diz que o Rubio está falando pelo menos com alguém, a situação no solo segue em colapso na ilha latino-americana.